Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Toda sexta-feira é dia do Evangelho no Lar, né? Então a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar o capítulo que a gente terminou a semana passada, né? Que o título era Ponto de Vista. Então a gente vai ler a segunda parte hoje. Então, como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos e das pessoas que nós amamos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que juntos possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. Então, o ponto de vista, segunda parte. Para aquele que encara a vida terrena, tendo a consciência da existência da vida futura, a humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas perdem-se no firmamento. Então, ele percebe que grandes e pequenos confundem-se como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são do mesmo tamanho. Por isso, sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras, que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É por isso que, quanto menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. Podemos imaginar que se corre um grande risco se todos pensarem somente na vida futura, deixando de lado a vida presente, mas não é bem assim. O homem, de maneira instintiva, procura sempre o seu bem-estar, mesmo sabendo que vai permanecer em um lugar por pouco tempo, busca arrumá-lo da melhor maneira possível. Qualquer um que tiver um espinho em sua mão tentará retirá-lo para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo instinto de progresso e de conservação, que são as leis da natureza. Ele trabalha por necessidade, porque gosta e por dever. Realiza assim os planos de Deus, que o colocou na terra com esse objetivo. Aquele que acredita na vida futura atribui ao presente somente uma importância relativa e facilmente se consola com os insucessos que sofre, ao pensar no destino que o aguarda. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esses abusos que se previnem os que compreendem as palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que acredita na vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma e não se abala. Já o que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se a um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Mostra que essa vida é apenas um elo da corrente na grandiosa obra do Criador. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha, que faz com que o homem se concentre na vida presente como se fosse o único caminho para alcançar a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados, fornecendo assim uma base e um sentido à fraternidade universal. Por outro lado, a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os indivíduos sejam estranhos entre si, pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros e acertos em outras vidas. Explica-se naturalmente o que parecia inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças existentes entre os homens na Terra. É esse conjunto de conhecimento
que não podia faltar, não podia ser compreendido pelos homens que viviam na época do Cristo. Foi por isso que ele reservou ao Espiritismo divulgar os ensinamentos mais tarde, quando a humanidade já tivesse preparada para recebê-los. Finalizamos esse texto, né? O ponto de vista que nos mostra que a importância da gente entender que o Espiritismo traz para a gente entender as discrepâncias que a gente vê nesse mundo, né? A gente vê pessoas muito pobres, pessoas muito ricas, pessoas saudáveis, pessoas doentes, e quando a gente não tem esse conhecimento da vida futura, das reencarnações, a gente acha que existe coisas erradas, né? Que Deus é mais bondoso para um e que castiga os outros. E quando a gente entende a lei da reencarnação, a gente sabe que tudo que a gente está passando aqui são momentos de aprendizado, né? Então, a pessoa que acredita que a morte não é o fim, que é somente mais um estágio, que na verdade o que morre é o corpo físico, que o nosso espírito ele é imortal, então a gente vai ter uma outra oportunidade de reencarnar e de aprender, a gente começa a parar de fazer tempestade em copo d'água, né? Porque a gente tem uma mania, quando a gente só acredita no agora, de qualquer problema, a gente já transforma ele numa coisa gigantesca. Então, quando a gente entende que existe o problema, que a gente vai passar por ele com certeza, que lá na frente, depois que a gente resolver, nós vamos ter momentos bons e assim sucessivamente, o que acontece? A gente tem mais força para enfrentar o nosso dia a dia. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer esse conhecimento. Na época de Jesus, ainda não era possível Cristo ensinar para as pessoas daquela época tudo isso que o Espiritismo veio trazer para a gente. Então, ele trouxe uma parte e falou que ele ia enviar o Consolador Prometido. E o Consolador Prometido é o Espiritismo que veio trazer esse conhecimento para a gente. Então, é um momento, esse capítulo, para a gente refletir sobre os desafios diários que a gente tem aqui na Terra, né? Entender que eles são passageiros, que por mais doído que seja a perda de alguém que a gente ama, por mais doído que seja perder tudo aquilo que a gente tem e ter que recomeçar, por mais doído que seja as separações que existem entre as pessoas, então todas as dores, elas estão aqui para nos ensinar a quê? A recomeçar. Porque toda vez que a gente recomeça, a gente vai colocar esse novo momento da nossa vida, todo aquele aprendizado que a gente teve das coisas que a gente viveu. Então, o que a gente tem que começar a entender? Viver esse presente hoje, esse momento que nós estamos vivendo hoje, deixar ele mais bonito, fazer a tal da reforma íntima que a gente já falou, começar a mudar os sentimentos, parar com esse apego que a gente tem, o apego material e também o apego com as pessoas. A gente tem que amar, mas não tem que ser apegado. A gente tem que entender que nada é nosso. Tudo que está na nossa vida é passageiro, né? Os nossos filhos são passageiros, os casamentos são passageiros. Passageiros assim, é esse momento que a gente está vivendo aqui na Terra, né? Então, não é porque houve uma separação que, eu vou me matar por causa disso. Porque meu marido ou minha esposa morreu, eu vou morrer por causa disso. Não, é entender que lá na frente a gente se reencontra de novo, que esses laços, eles não se perdem. E esses nossos laços, eles são com pessoas que estão aqui, pessoas que já passaram pela nossa vida em outras encarnações. Como fala aqui no Evangelho, fala pra gente o seguinte, que quando a gente nasce, a gente esquece tudo, todos os laços que nós temos. Para quê? Para fortalecer o que a gente precisa fortalecer aqui nessa vida. Aqueles que já estão fortalecidos, quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente encontra eles se eles estiverem no mundo espiritual. Se estiver aqui na Terra, a gente vai se encontrar. Sempre a gente vai se reencontrar. Deus permite que a gente faça esse reencontro. Então, esse capítulo nos mostra que dependendo do ponto de vista que a gente olhar a nossa vida,
a gente começar a olhar ela com mais carinho, com mais amor e entender os momentos, vai ser muito mais fácil para a gente passar por essa encarnação. E com certeza, se a gente passar por ela melhorando aquelas coisinhas que a gente tem que acertar, a nossa próxima encarnação vai ser bem melhor do que essa. Então, o que cabe a nós é o quê? Não se desesperar. Chegou um problema, respira fundo, fala, eu tenho Deus junto comigo e eu vou conseguir encontrar a saída para essa dificuldade, para esse aprendizado que eu estou enfrentando, para esse desafio, e que eu consiga vencer esse desafio sempre mantendo um sorriso no rosto e sempre tendo fé e esperança de que se tá comigo é porque eu tenho força para conseguir vencer. Então eu acho que é isso que esse capítulo nos mostra. Então, semana que vem a gente começa um outro capítulo, a gente conversa um pouquinho mais. Então esse foi o nosso evangelho de hoje. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, que esse amor que nós sentimos no nosso coração possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir nos seus corações a paz, equilíbrio e amor. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais, que possam encontrar o equilíbrio, possam sentir o amor de Deus fortalecendo seus corações, mantendo a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva todos os locais onde existe guerra, que a paz possa se fazer presente. Que envolva todos aqueles que estão em situação de rua, que possam encontrar mãos amigas para ajudá-los. Aqueles que estão nos asilos e nos orfanatos, que possa cada um ser cuidado com amor, com carinho e com respeito. Que esse amor envolva todos aqueles que estão internados nos hospitais ou estão enfermos nos seus lares, nos pontos-socorros, que eles possam fortalecer a sua fé e a sua esperança, e que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Que essas energias de amor envolvam todos os profissionais da saúde para que eles continuem essa missão com carinho e com amor. Que essas energias de amor envolvam todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas as pessoas, todas aquelas que nós amamos, e se nós soubermos de alguém que precisa de um pouquinho mais de amor e de carinho, que essa pessoa possa ser envolvida numa luz de amor e de paz, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva o nosso lar, envolva a nós mesmos também, Pai. Que nós possamos sempre ser gratos pela nossa vida, pelos aprendizados diários, pelas pessoas que nós amamos que sempre estão aos nossos lados, envolvendo também o nosso anjo da guarda. E nós agradecemos, Pai, a Ti, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.